Vou ler no livro de Lucas, no capítulo 19, que traz como epígrafe, ou como título, Zaqueu, o publicano. Isto é, Zaqueu, o funcionário público. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressou-se e desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. É outro texto, irmão, interessante que a gente lê. O que me fez ler a Bíblia mais de 4 vezes foi buscar resposta para alguns questionamentos que por várias vezes eu via, não era nem questionamento, eram afirmativas que na verdade não condiz com o que a Bíblia ensina. Grande parte dos pregadores, quando se refere a Zaqueu, ele se refere como que Zaqueu fosse um ladrão, como que a Bíblia afirmasse isso. Para que a gente entenda um pouco, o Mateus provavelmente era funcionário de Zaqueu, porque Mateus era um alfandegário, ele estava trabalhando na alfândega quando Jesus chamou. Mateus era também um publicano, isso é, um funcionário público. E naquele tempo era concessão, como hoje é uma TV que é concessão, por exemplo, a Coelba que é a concessão, a nossa rede, a companhia elétrica. Então, que o Estado abre, alguém ganha aquela concorrência. Então, Zaqueu havia ganhado aquela concorrência para cobrar esses impostos para os romanos. Então, a Bíblia fala que ele era um dos chefes dos publicanos, dos funcionários públicos. E em nenhum momento a Bíblia diz que Mateus era ladrão. As pessoas nunca foram boas em pagar impostos, e nunca será. E normalmente a função do cobrador de impostos ela não é bem vista, mas a culpa não é dele. Ele é apenas um agente público no exercício da sua função. O que me chama a atenção é que Jesus disse que ele era rico. Foi Jesus que disse que Zaqueu era rico. E ele sentiu desejo de conhecer Jesus. E eu não sei quais as suas vestimentas que ele estava, certamente muito bem vestido, e se aproxima de Jesus em meio àquela multidão, mas não dava para ver. Talvez ele fosse, na nossa linguagem, um homem anã, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, era um homem baixinho, e certo é que daquela forma não tinha como ele ver Jesus. Mas ele tinha um plano, ele era um cara inteligente. Ele sabia que naquela trajetória de Jesus havia uma figueira brava que, segundo os historiadores, alguns historiadores, era uma figueira que tinha espinhos. Zaqueu não se incomodando com a sua posição social,
porque o que as pessoas iam chamá-lo talvez de louco. Zaqueu faz um ciclo, sai, certamente ele corre por fora, adianta, passa aquela multidão por um atalho e vai até a figueira brava, onde ele calculara que Jesus ia passar. E ali se foi. Esqueceu a sua posição social que ele tinha perante todas as pessoas. Porque o desejo dele conhecer a Jesus era muito maior do que a sua posição. E ele sobe e alegremente fica ali, não, ele vai passar aqui. Para a surpresa dele e de todos, Jesus já sabia o seu nome. Jesus já sabia, Jesus acompanhava cada passo de Zaqueu. Jesus acompanhava aquele coração pulsante, aquele coração inflamado, aquele coração desejoso de conhecê-lo. Jesus sabia, Jesus conhecia, e Jesus certamente ia acompanhando cada passo de Zaqueu. Quando Jesus chega debaixo daquela figueira, ele para, olha para cima e cita pelo nome. E Jesus se convida, coisa que não aparece em nenhum outro lugar que eu me lembre da história da Bíblia, Jesus se convidando para ir pousar, para ir curar alguém sim, mas para ir pousar na casa de alguém, eu não conheço. Outro lugar. Jesus olha para cima. Jesus olha para... Chegando naquele lugar, olha para cima em Lucas 19, e o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu ficou, ora, ele só queria ver Jesus. Agora Jesus disse que quer ir até a casa dele. Imagina que coração, que alegria transbordante não ficou o coração de Zaqueu. E as pessoas começaram a murmurar: esse homem, Jesus, recebeu, entrou na casa para se alimentar com um pecador. E Zaqueu diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele imagine, irmão, que quando há uma conversão em Deus, as coisas mudam. Eu já falei outras vezes, é impossível que alguém se encontre com Jesus e continue a mesma pessoa. Aqueles que continuam a mesma pessoa na igreja, onde quer que seja, é porque eles nunca tiveram um encontro real e pessoal com Jesus. Eles ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um encontro pessoal.